Fala galera, começando agora mais um episódio do Papo de Fitness Podcast e hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial e muito louca, inclusive, que é a Débora Rampazzo. Débora, muito bem-vinda ao Papo de Fitness Podcast. Obrigado por ter topado o convite para a gente falar muito sobre esporte, muito sobre corrida, muito sobre desafios que você enfrenta no seu dia a dia aí. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. É um prazer falar sobre esporte, que é o que a gente mais ama falar. E aí incentivar outras pessoas também nessa loucura. Legal, show de bola. Gente, vocês estão vendo aqui o nickname, o arroba lá do Instagram da Débora, então você já pode acessar, você pode seguir ela lá, que tem um conteúdo bem divertido e que vai agregar muito valor ao seu dia a dia aí, principalmente para você que está buscando aquela motivação para deixar o sedentário para trás, para ter novos hábitos de vida aí. Tenho certeza absoluta que a Débora vai te ajudar e muito nisso. Débora, aquela pergunta, a pergunta do milhão. Por que o teu nickname é Louca que Corre? Explica isso pra gente. Bom, na verdade, eu comecei a correr há 7 anos atrás, e quando eu comecei a correr, eu tinha já um Instagram, mas ele era fechado, era só realmente coisas minhas pessoais. E na época, ainda eu postava mais as coisas no Facebook, e eu comecei a incentivar muitas mães, principalmente, né, mulheres, a começar a correr. E aí eu postava algumas coisas lá, e realmente eu comecei a criar um grupo de amigas, muitas delas eram mães na época, e elas, cada vez que elas viam, né, cada vez mais eu postando e vendo eu correr, chegava mais gente querendo correr, querendo se divertir, querendo participar dessa questão do esporte, mas também mais ligada ao prazer. E aí um dia uma amiga minha, Adriana, que é uma amigona minha, falou: poxa, por que você não, além de você motivar essas pessoas que estão próximas fisicamente de você, por que você não motiva mais pessoas, né, através da internet, né? Coloca no Instagram. E aí, na época, eu fiquei meio receosa, assim, com medo, questão de segurança, por causa dos meus filhos e tal. Ela falou: ah, fecha, assim, tira as coisas da família, né? Criam realmente para o esporte. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas que nome que eu vou dar, né? E aí, nessa época que eu comecei a correr, meus filhos ainda eram muito pequenos, e a gente ia para as corridas para bagunçar, era um momento nosso de lazer mesmo. E muitas vezes eu passava a noite acordada, cuidando das crianças, e no dia seguinte estava lá fazendo prova, me divertindo, Uau. e todo mundo me chamava de louca, sabe? Ó, louca, meu, acordando com 5 horas da manhã para correr. E aí eu ia para as provas, eu sempre fui muito animada, assim, muito, muito divertida, assim, eu queria realmente me divertir, esse era o momento meu, e nunca fiquei preocupada com que as pessoas iam falar de mim, sabe? E eu gritava na prova, sabe? Mexia com todo mundo, e as pessoas me chamavam de louca. E era muito comum, louca, e foi lá correr, sua louca. Era muito comum, assim, as pessoas sempre me chamavam de louca. E na época, estava muito naquela época que todo mundo falava, colocava o Instagram como assim, a fulana que corre, não sei quem lá que corre, era tudo que corre, sabe? E eu falei, Aham. nossa, então vai ser a louca que corre, porque era muito Muito isso. bom. E realmente pegou, e hoje em dia, assim, muita gente nem sabe meu nome. E Então, todo gente, a Louca que Corre se chama Débora. mundo. E assim, em provas mesmo, quando eu tô correndo, as pessoas, né? Ai, louca! E é sempre assim, realmente eu aceito isso como um carinho mesmo. E hoje eu encaro isso como é uma loucura mesmo, né? É uma louca que corre, mas assim, é uma loucura do bem. Que corre em vários sentidos, né, Débora? A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores antes, você contando um pouquinho de toda a sua rotina, de toda a sua loucura, né? Que é a sua vida aí, faz todo sentido. Que história bacana, parabéns por essa iniciativa. Bom, você comentou ali que você começou a correr 7 anos atrás. Como é que o esporte, como é que a corrida entrou na sua vida e por que entrou na sua vida? Bom, eu sempre fui muito ligada à atividade física, né? Não à corrida, antes de eu começar a correr, né? Antes de eu engravidar, na verdade, eu fazia academia, mas sempre fazia spinning, musculação, sempre muito ativa, né? Mas quando eu engravidei, eu tive as crianças muito seguida uma das outras, da outra, né? Os meus filhos têm 2 anos exatamente de diferença. Então, eu fiquei praticamente 4 anos sem nada de atividade física, porque eu não tinha como, eu não tinha com quem deixar meus filhos, não tinha ninguém para me ajudar na época. Então, eu fiquei 4 anos sem fazer nada. E quando eu retomei, que é aquela hora
quer voltar à sua vida mais normal, você quer ter um tempo para você. Eu voltei para academia e aí que comecei a correr do nada, assim, então eu vou fazer um aeróbico, né? Só que aí veio um problemão, assim, quando eu comecei a correr, porque eu tive, por conta do meu filho, eu tive uma protusão de disco na lombar. Então eu comecei a correr, na verdade eu falo que a corrida primeiro entrou a dificuldade, sabe? Já logo no início. Meu filho teve muito problema de intolerância à lactose e tal, ele tinha muitas dores, e eu tive que ficar muito tempo com ele no colo. Então, isso me deu uma protusão de disco na lombar. E aí eu comecei a correr e já não consegui, porque eu sentia muita dor. Foi quando eu procurei um médico e ele falou para mim que eu jamais na minha vida ia poder correr. Não Caraca. poderia correr por conta dessa protusão e tudo mais. E eu acho que esse não, assim, logo de início, foi o start para mim. Eu falei, não, então agora eu quero. Imagina, por que não posso correr, né? O não veio como uma força para mim. E aí eu fui atrás de um outro médico esportista que ele falou para mim, não, você pode ser que você consiga correr, desde que você antes faça uma fisioterapia, né, e todo um fortalecimento muscular para que você sustente a tua lombar, para que você não sinta dor. E aí foi 1 ano e meio de fisioterapia intensiva, 3 vezes por semana, até que eu conseguisse dar as primeiras passadas na corrida. E daí, depois disso, nunca mais eu tive dor, e aí foi só coisa boa acontecendo. Esse é um ponto bem interessante, Débora, porque existem centenas de milhares de pessoas, né, que elas decidem começar a prática de uma atividade física e se matriculam na academia ou entram numa assessoria de corrida, enfim, vão fazer alguma atividade física e elas se deparam com desconfortos articulares e musculares e elas procuram a opinião, obviamente, de um médico, né? E o que a grande maioria escuta é isso, né? Às vezes vai num geral de ortopedia e ele fala: não, você não pode agachar, não, você não pode correr, não. E realmente isso dá uma desmotivada e muita gente aceita essa única opinião, não procura uma segunda, uma terceira opinião, né? Você acha que se você não tivesse procurado esse especialista esportivo ali, né? Você teria realmente aceitado essa condição de você não pode correr? Ou não? Você se conhecendo, você sabia que você ia buscar uma alternativa? Na verdade, todas as minhas conquistas que eu tenho no esporte, a maioria delas veio de uma grande dificuldade, né? Eu Olha encaro isso só. na minha vida. Eu sempre falo assim, se eu estou tendo alguma dificuldade, eu vou ter uma conquista, certeza, porque as minhas conquistas normalmente vieram de períodos muito difíceis, de Aquele desafios. perrengue mesmo, né? Aquele negócio. Assim, eu vou testar você até o último segundo para ver se você realmente vai querer. E eu me conheço, assim, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, e isso faz parte até do esporte da vida, né? Você ser uma pessoa realmente determinada e saber exatamente o que você quer, faz de você um campeão ou um vencedor de algo. Então, quando ele falou para mim, você não pode, naquele momento eu já não aceitei esse não, sabe? Eu acho que existe casos realmente clínicos de que a pessoa não pode praticar uma determinada atividade, mas eu já não gosto quando um médico fala não para mim de cara, sem ter testado várias alternativas, sabe? A não ser que seja realmente uma questão física muito grave. Então, para mim, aquilo eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, não, como é que ele vai me dar um não? Assim, eu tô vindo aqui pela primeira vez, a gente não testou absolutamente nada, sabe? E eu sou assim, eu vou testar até o último segundo. Se não der, pode ser que não dê realmente. E aí eu vou dizer, não, eu tentei, e se não der aquilo, vai dar outra coisa. Eu falo assim para mim hoje, que se um dia eu me Legal. machucar, ou acontecer qualquer coisa comigo, se não der para correr, eu vou pedalar. Se não der para pedalar, eu vou nadar, ou vou caminhar, eu vou fazer hipismo, sei lá. Eu vou fazer alguma coisa, porque o esporte, ele traz tanto bem para mim, né? E hoje eu consigo ver muito mais isso, que eu jamais vou aceitar um não, né? Eu vou tentar achar uma alternativa. Mas eu acredito sim que também a falta de conhecimento das pessoas hoje faz com que as pessoas falem, eu não posso, eu tenho um problema aqui no joelho e tal, e já aceite isso com mais facilidade, sabe? Quando, na minha época, tinha menos informação ainda. Hoje não, hoje a gente tem a rede social aí que, assim, o que não falta é informação, às vezes tem até demais, né? Mas Sim, eu o acho tio Google tá aí, né? O tio Google tá aí distribuindo que informação. sabe? Enfim,
mas eu sempre falo assim que as pessoas sempre têm que pedir uma segunda ou terceira opinião médica para realmente ter certeza de que aquilo não é possível, sabe? Mas eu acho que muitas vezes assim, o não, às vezes até assim, não posso, então tá bom, né? Que bom, mas Era isso que eu queria, né? Era isso que eu queria ouvir, não posso fazer, né? Eu exatamente. acho que quando a gente, né, traz aqui um pouco para a cultura, né? Quer dizer, o nosso corpo por si só, ele vai querer que você se movimente menos em relação à sobrevivência, a guardar essa energia e tudo mais, mas é isso que você falou, assim, quando você cria um hábito de se movimentar, de se exercitar, parece que você não consegue mais viver sem aquilo, né? Se você fica um dia sem treinar, se você fica um dia sem entregar aquele estímulo pro seu corpo, parece que tá faltando alguma coisa, né? Parece que, meu Deus do céu, não posso, não consigo. E não tem nada a ver com bitolar, né? Do tipo, eu não posso ficar sem atividade física, senão eu vou engordar. Não, é sobre o prazer realmente de estar se movimentando, né, Débora? Você treina todo dia? Sim, eu treino todos os dias. Só uma coisa que eu queria falar, isso acontece muito, né? Você vê com atletas, né? Dessa questão dessa uma dependência boa, eu falo, né? Que aquilo te dá um prazer e te dá tantos benefícios que você não consegue ficar. Mas isso acontece, na verdade, Daniel, com as pessoas que chegam num determinado estágio do esporte. Então, eu conheço muita gente que fala assim para mim: nossa senhora, vocês falam que dá prazer isso. Eu não consigo sentir prazer. Para mim, isso só me cansa. Vocês são loucos de falar que isso dá prazer para vocês, que não pode viver sem. Eu acredito muito que você tem que dar a oportunidade de pelo menos um período para que teu corpo consiga se adaptar ao esporte, porque a gente não nasceu para correr, né? A gente não nasceu para treinar. Se acorda de manhã, é mentira quem fala que tá morrendo de vontade de sair correndo de manhã. Pelo menos eu nunca tive. Eu também não, de forma alguma. O corpo foi, na verdade, criado, né, para você descansar, para você estocar energia, para você sobreviver. Então, o que a gente faz é uma coisa meio que não é natural. Então, você tem que bater naquela tecla ali para que ele realmente chegue num momento que ele acostume e que realmente comece a ter esses benefícios. Porque eu acredito que antes de 3 meses, você não tem esses benefícios, né? Vai ser sempre uma luta. Só que as pessoas muitas vezes não chegam nesses 3 meses. Elas existem antes, né? Começa o primeiro mês, às vezes não vê resultado rápido no primeiro mês, aí o segundo mês já começa a desmotivar, no terceiro já não vai mais. E aí ela não chega nesse ponto onde a gente fala que realmente a gente acaba viciando na coisa boa. Então eu acredito que assim, você precisa insistir, mesmo quando tá difícil ali no comecinho, até você acostumar, até aquilo virar realmente uma rotina e uma coisa que o teu corpo já consiga se habituar àquilo. A gente demora para acostumar, né? É a mesma coisa a gente, por exemplo, quando a gente para por algum motivo, por uma lesão ou por algum problema, se você parar uma semana, é inacreditável, o teu corpo desacostuma. E quando você volta, parece que você nunca fez. E aquilo é uma tortura, assim, sabe? Mas eu queria que as pessoas acreditassem realmente que depois de um tempo, às vezes 1, 2, 3 meses, aquilo volta ao normal. E aí você consegue receber realmente os benefícios do esporte. Mas você concorda que a grande maioria das pessoas às vezes começa a treinar pelo motivo errado? Porque, assim, o que eu sinto, tá, é que vamos lá, vamos falar da mulher aqui, né? A mulher, ela quer começar uma atividade física porque ela quer perder tantos quilos, porque ela quer buscar o emagrecimento. Então, assim, o foco dela é na estética. E é claro que se a pessoa passou uma vida inteira, né, destruindo o corpinho que Deus deu para ela, não é em um mês, não é em algumas semanas que ela vai ter um resultado e isso acaba frustrando. Então, você concorda que, poxa, se eu buscar uma atividade física com o motivo errado de, tipo assim, querer um resultado muito rápido e eu só vou continuar fazendo isso se esse resultado vir, impede a pessoa de chegar nesse estágio que você está falando, né? Que eu acho que foi diferente da sua parte, né? Você começou a praticar corrida, ok, você teve aquele não ali que acendeu essa chama dentro de você, mas eu acho que o seu foco era isso, era a diversão, era curtir o processo ali, era ir para uma prova, né? Então, eu acho que o motivo fala muito se a pessoa vai conseguir chegar, continuar ou não. Você concorda com isso? Então, na verdade, Daniel, eu acredito assim, ó, o motivo para você começar, né?
o motivo não importa. Na minha opinião, o motivo não importa. Cada um vai ter um motivo. E, na verdade, ele serve como um start ali, como uma motivação para você começar algo que você não está acostumado e que você, de repente, às vezes nem gosta. Né? Agora, você falou sobre duas coisas. Uma, o motivo, e outro, o imediatismo. Né? Eu acho que sim, o imediatismo, né? Você querer resultados rápidos, independente do motivo, isso pode te gerar uma frustração e você acabar desmotivando e não treinando mais. Então, por exemplo, a maioria das mulheres começam a correr para emagrecer, né? Ou emagrecer, ou ter um corpo mais bacana, mais definido e tal. E eu não acho isso uma coisa ruim, né? Desde que aquilo realmente seja algo importante para você. Ter um corpo bonito não é errado, não é pecado, não é nada disso, né? Sim. Isso daí servir para você introduzir qualquer que seja atividade física no teu corpo, eu acho que ao longo do caminho, Daniel, você vai mudando, sabe? A corrida, principalmente, ela é tão encantadora que no meio do caminho você vai descobrindo prazeres que você não tinha como saber se você não começasse. E a gente, né, a gente que já está há mais tempo, e eu já passei por isso que eu falo, você tentar passar para alguém que a corrida vai te dar um prazer, que a corrida vai fazer você viciar, que você vai querer se desafiar a ou correr mais ou mais rápido, isso não vai ser um ponto de gatilho para a pessoa começar, porque ela nunca vivenciou isso. Então, o você falar, muitas vezes, não empolga alguém ao ponto dela começar, né? Então, eu falo, seja qual for o motivo, começa, né? Agora, não associa isso ao imediatismo, porque, vamos supor, se você fala assim, eu quero correr para emagrecer. Então eu tenho que emagrecer 5 quilos no primeiro mês. Você já está se boicotando aí. Eu quero correr porque eu quero correr uma maratona. Aí você já quer se preparar para correr uma maratona em um mês. Você já está se boicotando. Então, assim, na verdade, acho que o imediatismo e o resultado rápido te cria uma expectativa que vai te gerar uma frustração, né? Então, eu acho que realmente você ter um objetivo pode ser legal, nem que seja emagrecer 10 quilos, mas que isso seja a longo prazo, né? Que você tenha um objetivo. Eu acho muito legal na corrida você ter um objetivo, mas que isso seja uma forma progressiva, ao longo... Faça pequenos objetivos antes, sabe? Tipo, eu quero emagrecer 10 quilos, beleza. Eu vou emagrecer 500 gramas em tanto tempo. Ou eu vou, enfim, crie pequenas metas, assim, para você ir alcançando até você chegar no seu objetivo maior, que normalmente vai ser a longo prazo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Excelente colocação, né? Até porque depois de um tempo, quem está no mundo da corrida descobre algo chamado pace. E o seu objetivo passa a ser ter um pace melhor, né? E não é quantos quilos você está perdendo, não, eu preciso melhor o meu pace, né, Débora? Então... Aí os quilos é consequência, sabe? Exatamente. Muitas mulheres perguntam, nossa, como que você era antes? Eu nunca fui gorda, mas eu nunca tive um corpo tão definido e tão forte, forte no sentido não de musculoso, mas forte no sentido de aguentar correr quanto eu precisar correr, de aguentar, sabe, treinar tanto quanto eu treino, como agora, com 44 anos. Então, eu falo, mas isso, para mim, nunca foi o meu objetivo principal, né? E isso foi uma consequência. Então, quando você começa a correr e você consegue ter a sua constância e treinar direitinho, os resultados vão aparecer como consequência, né? E é muito natural isso. Eu nunca pensei em emagrecer, em deixar o meu corpo definido esteticamente, mas eu não vou negar para você que eu adoro um corpo definido magro, né? E forte para eu poder atingir meus objetivos, né? E toda mulher acho que pensa isso e eu não acho errado, né? Você cuidar do teu corpo de uma forma estética. Acho legal, acho bacana você olhar no espelho e gostar daquilo que você está vendo, né? E isso não tem nada a ver com padrão de beleza. Isso tem a ver com você. Você olhar no seu espelho e falar, poxa, meu corpo tá bonito, né? Tá ficando mais definido, tô ficando mais magra, ou, enfim, eu tô ficando com mais energia. Eu acho legal, né? Se isso amar, né? Se amar, exatamente, se aceitar, Exato. Enfim, isso é muito, muito, muito importante. Pô, que legal saber que você tem 44 anos, não parece, realmente, eu não te daria 44 anos, mas assim, algo que tá realmente chamando a atenção, tanto minha quanto da nossa audiência que está assistindo
esse episódio no YouTube. Então, se você está no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de áudio, depois dá um pulo no nosso canal do YouTube para você ver o quadro de medalhas que essa mulher tem atrás dela. Débora, fala o seguinte, qual foi a corrida mais inesquecível nessa trajetória? Não tem uma corrida mais inesquecível. Tem Várias. Não, tem algumas corridas inesquecíveis, né? Eu não tenho uma só, porque eu sempre falo que a próxima é sempre a melhor, sabe? Eu acho que a última conquista é sempre a mais gostosa, porque eu, pelo menos, treino para performance e eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Eu treino para melhorar meu tempo, para melhorar minha performance. Quero correr cada vez mais rápido, quero ter desafios cada vez maiores, que é isso que me move, é isso que faz eu acordar todo dia de manhã e equilibrar todos os pratinhos aqui para conseguir treinar o tanto que eu preciso treinar para conseguir os meus objetivos. Eu já fiz muitas provas, de 5, de 10, de 21, de 42, agora iniciando o triatlon. E assim, para mim era um sonho pegar pódio. Quando eu comecei a correr, isso foi uma coisa que sempre me chamou atenção. A primeira prova que eu fiz, a primeira coisa que me chamou atenção foi quando eu cheguei depois da corrida e eu vi as meninas subindo no pódio. Eu achei aquilo encantador. E eu falei, um dia eu vou subir nesse pódio com toda certeza, sabe? Então, a primeira vez que o meu primeiro pódio foi muito emocionante, porque eu não esperava realmente. E daí, depois, assim, acho que todas as vezes que eu cruzei a linha de chegada com a faixa no peito, é sempre muito emocionante para mim. Eu falo que eu não me acostumo. Foram 59 vezes que eu já peguei pódio. Uau. E todas as vezes sempre foram muito emocionantes. E teve outras corridas também que eu não consegui pegar pódio nem nada, mas que eu consegui uma conquista pessoal minha, um recorde, ou que eu aprendi alguma coisa. Eu acho que toda corrida, assim, toda prova tem uma experiência ali por trás. Cada medalhinha dessas aqui tem uma história, sabe? Em 7, 8 anos. Preparação, né? Toda uma... E, na verdade, um cenário. Não é nem só a questão, né, técnica, física, né, de você treinar. O mais importante de tudo isso é que fase da vida você estava naquela. Quando eu olho para cada medalha dessa, eu sei exatamente que perrengue que eu estava passando nesse momento. Então, como foi difícil conciliar, né? E como me ajudou, né? Eu falo assim, as pessoas falam, é um desafio, né? Correr é uma superação. Não é correr uma superação. Superação é você... Na verdade, você usa a corrida para superar o resto das coisas da sua vida. Eu, pelo menos, acho isso. O esporte, ele ajuda a gente a ser forte quando a gente precisa superar algumas dificuldades nas nossas vidas. Então, o esporte é a parte gostosa, sabe? É a parte de prazer. Por mais que seja sofrido você treinar, e sempre vai ser... É a parte boa, mas é a parte que te ensina, sabe? Eu sempre levo muito da corrida para a vida, sabe? Para o esporte, para a corrida. Você tem que estar ali, ser resiliente, ser forte. E cada uma dessas medalhas que eu falo hoje, eu estava passando alguma coisa na minha vida, né? As coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E para você conseguir treinar, cuidar do filho, da carreira, do trabalho, enfim, de tudo, né? Você vai lembrar. Então, isso eu falo que eu conto um livro de histórias, né, da corrida. E eu sei que em cada uma dessas medalhinhas, elas são simbólicas, né? A medalha é um símbolo de tudo aquilo que está passando. Então, é isso. Esporte, para mim, eu levo para a vida, assim. E todas elas são muito importantes para mim. Você falou algo bem legal ali, que foi a questão de equilibrar os pratos, né? Então, assim, a Débora, ela é atleta, a Débora é influencer, a Débora é mãe. Como é que é essa jornada, né? Esse desafio diário, na verdade, de deixar esses pratos equilibrados? Porque quando você fala treinar para performance, existe uma dedicação muito maior do que só praticar uma atividade física do tipo, eu vou dar minha corridinha hoje no horário que der. Não, performance você tem, né, aquela planilha de treinos e não é só corrida, né? Tem toda uma preparação, exercícios acessórios. Como é que a Débora faz para equilibrar esses pratos no dia a dia? Então, eu acredito muito quando as pessoas me perguntam, né, que conselho você dá para a gente conseguir ter constância, que eu acho que o esporte, na verdade, é constância, disciplina e dedicação, né?
A constância, porque assim, o esporte precisa que você faça aquilo repetidamente. Então, você tem que fazer, seja 2, 3, ou 4, ou 5, 6 vezes por semana, mas você tem que ter a constância de sempre estar fazendo aquilo. Porque quando você ganha um pouquinho de performance, se você parar, você perde imediatamente. Então, primeira coisa, a constância. E dedicação é você realmente, quando estiver ali treinando, né, você estar realmente focada 100% naquilo que você está fazendo. Porque não adianta nada você treinar todos os dias e treinar de qualquer jeito, né? E você realmente ter uma força, uma garra, que aí vem a performance, que para performance você tem que realmente saber sofrer e gostar de sofrer e ter muita força para conseguir sofrer o tanto para você performar. Então, e aí para isso tudo acontecer, você precisa da disciplina, né? E a organização, principalmente para quem é mãe. Então, determinar um horário para que você vai fazer atividade física, né? Porque é o que você falou, não tem só a corrida, tem o funcional, tem o alongamento, tem a dieta, tem tudo isso aí tem que estar combinando. E aí você precisa de tempo para tudo isso, né? Então, na minha rotina, para mim sempre funciona muito de manhã, porque aí eu sei que nada vai me impedir. Eu vou acordar cedo e vou fazer o meu treino. Se eu deixar para de tarde, eu sei que alguma coisa vai acontecer, porque acontece, principalmente a gente que é mãe, né? Vai acontecer alguma coisa com o filho, você vai ter que fazer uma coisa diferente, ou o trabalho, você vai acabar, enfim, você vai chegar cansada. Então, eu sempre determino que os meus treinos são de manhã, nem que eu tenho que acordar, e muitas vezes eu tenho que acordar 4:30 da manhã. Mas eu sei que eu vou conseguir fazer o treino, porque só depende de mim, né? E aí eu treino, faço o que eu tenho que fazer, a minha obrigação, e aí depois o resto do dia eu tenho o resto do dia para fazer minhas coisas. Então, eu acho que isso é um ponto inicial para quem quer começar. Marca, né? Defina, e aí você tem que ver na tua rotina, com a tua família, se você é mãe, que horas que você tem para deixar teu filho com alguém, sabe? Ou então que hora que ele vai para a escola, ou na hora que teu marido pode, né? O pai pode olhar, ou a tua mãe, ou alguém, enfim. A gente que é mãe, a gente muitas vezes precisa de uma estrutura ali para dar uma ajuda. Se não, se organizar num horário que você sabe que aquele horário só depende de você. E aí, faça chuva, faça sol, cansaço, você tem que ir, né? Então, é isso que eu faço. Eu organizo para que eu faça tudo de manhã e aí depois eu faço o resto das minhas coisas durante o dia. Olha só. A organização, na verdade, ela é importante. Eu digo assim que o esporte, ele nos ensina a nos organizar até mesmo em outros setores da nossa vida, né? Então, assim, tem pessoas que acabam fazendo tudo, vai aparecendo, sai fazendo. Mas quando você aprende a gostar de uma atividade física e você quer levar ela mais a sério, né? Eu ia até te questionar sobre a tua alimentação, né? Porque o equilibrar os pratos é exatamente o que você falou. Que se você vai treinar às 4:30 da manhã e, né, talvez você precisa fazer um pré-treino ali, se alimentar antes desse seu treino de manhã cedo, significa que na noite anterior você já teve que, né, dar continuidade a essa preparação do alimento, para não, se você for acordar, para daí fazer, para daí, aí você começa a ter vários empecilhos, né, de fazer o negócio acontecer. Então, o esporte acaba nos ensinando a ser mais organizado, né, quando a gente está focado e a gente quer um tal resultado aí, né, Débora? Eu acho que organização é tudo. Então, depois de um tempo, você já se habitua, você sabe exatamente quanto tempo, por exemplo, você demora para acordar e estar pronto para treinar. Eu já sei exatamente quanto tempo eu demoro. Então, por exemplo, eu deixo. Final de semana é o dia que eu treino mais longo, principalmente agora, que eu treino as 3 modalidades. Então, para treinar, às vezes eu treino em um lugar longe, então eu tenho que sair 1 hora antes. Então, assim, é planejamento. Quanto tempo eu demoro para chegar em tal lugar? Que horas eu tenho que estar em tal lugar? Então, eu tenho que acordar tal hora. Quanto tempo demora para sair? Tal hora. Então, o que eu tenho que fazer para sair nesse horário? Eu tenho que deixar tudo organizado. Então, no dia anterior, eu já arrumei a minha mala, eu já sei que roupa que eu vou, já separei a suplementação que eu vou precisar no treino. Então, assim, já deixo tudo organizado realmente para que nada saia do eixo. Mas isso, cara, isso é uma coisa muito tranquila, assim, quando você se propõe a fazer um negócio. E por isso que eu falo que eu faço de manhã. Porque à tarde sempre vai aparecer alguma coisa. E aí, quando você define dias e horários fixos, você acaba organizando a tua agenda com esses horários. Fica mais fácil, sabe? Então, por exemplo, vamos supor alguém que treine 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 ou das 6 às 7, eu tenho treino. Ponto.
Você vai marcar uma consulta, se você vai marcar um exame, se você vai marcar, porque isso acontece muito comigo também, para os filhos, dentista, oculista, você vai marcar o quê? Ou você vai marcar de terça e quinta, ou você vai marcar depois das 8. E aí você tem que realmente ser muito determinada e não vai marcar mesmo. Não tem jeito, não é possível, né? E eu sou muito assim, tipo, esses dias não adianta, eu não vou. Pode, a não ser, claro, né? Acontece alguma coisa, o filho fica doente. Mas você consegue organizar a sua agenda para separar pelo menos 2, 3 dias na semana para você ficar ali, né? Que nem eu, de final de semana, eu já combino com o meu marido. Sábado de manhã é meu. Você cuida da sábado de manhã. No domingo, talvez eu possa ficar, ou então à tarde eu fico, né? Então, negociar isso também, sabe? Mas com antecedência, se planejar, se programar. E não deixar assim, eu vou quando der. Porque eu vou quando der, não vai dar. Não E aí funciona, né? funciona, Não não funciona. funciona. Você usa agenda mesmo, seja no celular, seja de papel, você usa a agenda assim para se organizar ou não? É tudo na cabeça da Débora? Minha cabeça é péssima, assim, se eu deixar. Eu não lembro de nada, ainda mais com 2 filhos. Às vezes eu me confundo até que filho que eu tenho que buscar na escola, sabe? Porque eu levo, sou eu que levo, eu que busco, eu levo no médico, eu levo no dentista, eu faço a compra de casa, eu faço tudo. Então, é muita coisa, né? E depois dos 40, assim, a memória já não fica muito boa. Então, eu uso a agenda do celular mesmo, que é o que está comigo o tempo todo, o que funciona para mim. Então, eu marco tudo que eu tenho que marcar, eu marco na minha agenda para realmente lembrar. Agora, a questão dos treinos, não, porque eu já tenho definido os horários sempre os mesmos. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Eu nunca treino à noite, né? Raras exceções que aconteceu alguma coisa, mas eu sempre treino de manhã cedinho, porque é um horário que eu sei que é mais fácil eu conseguir ir. Então, eu já sei que se alguém falar assim, vamos fazer tal coisa, não, 7 horas, esquece, eu tô treinando. Não dá, não dá. Não posso, é sagrado, tá fechado. E aí, assim, muita gente fala para mim assim, mas você, nossa, vocês acordam 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu não consigo. Eu não consigo. Não, vocês são, nossa, eu vejo vocês. Eu não consigo. Acho que assim, Daniel, ninguém gosta de acordar 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, entendeu? Não é uma coisa que as pessoas fazem porque elas gostam. Elas fazem porque precisa, né? Agora, o que você tem que fazer para o seu corpo acostumar a acordar 4h30 da manhã? Você tem que dormir cedo. Isso que eu ia Né? falar. Você tem que se coordenar também. Não adianta você querer dormir ficar acordado até meia-noite e depois acordar 5 horas da manhã. Você vai estar podre. Né? Então, você conseguir fazer uma rotina que funcione ali, entendeu? Então, acho que Não, é com isso. certeza. Você dorme que horário, mais ou menos? Normalmente eu durmo 10, 10h30 no máximo. É isso, né? É a organização de você fazer toda essa orquestra, na verdade, essa sinfonia toda, chamada vida, chamada tarefas, tocar o mesmo arranjo, né? Quer dizer, tá todo mundo dentro da mesma partitura ali. Eu vejo que esse é um grande desafio para as pessoas, na verdade. Primeiro, porque a maioria das pessoas, elas não vê a hora de chegar ao final de semana, né? Então, assim, já mostra que a rotina que elas têm ali já não é uma rotina que elas gostam muito. Então, qualquer oportunidade que as pessoas têm, elas querem dar uma escapada, né? Vou, aqui, surgiu agora. Não, mas é só hoje. Eu acho que isso acaba impedindo muito das pessoas conquistarem e conquistarem qualquer objetivo, né? Seja, meu sonho é passar num concurso público, que se ela tem que sentar a bunda na cadeira e estudar tantas horas, ela vai procrastinar. É treinar, ela vai procrastinar. Então, eu acho que essa organização que você está trazendo aqui para nossa audiência, ela é importante para qualquer objetivo. No esporte, na vida pessoal, na vida profissional. Se a gente não decidir, não se organizar, nada sai do lugar, né, Débora? E eu falo, eu sou muito nessa questão sou muito determinada, sabe? Então, assim, não existe não vou treinar. Não existe não vou treinar. Então, tem dias que dá para dormir, você tem dias que não dá. Eu sou mãe, sabe? Tenho filhos, assim, que acontecem mil coisas. Tem dia que eu preciso ajudar meus filhos com a tarefa de casa. Tem dias que, enfim, que eles não estão bem, você dorme um pouco mais tarde. Tem dia que acontece coisas na família aqui que a gente precisa resolver até mais tarde. Meu marido chega tarde do trabalho.
Então, nunca vai ser assim redondinho, sabe? Você não pode esperar que a sua vida seja redondinha para que as coisas aconteçam, né? Não dá para você treinar 100% descansada. Ah, então tudo deu certinho. Eu fui dormir cedo, eu comi bem, eu acordei. Não, vai ter dias que a maioria dos dias não vão ser perfeitos, né? Mas a questão de você falar, eu vou de qualquer forma, né? Isso faz com que as coisas aconteçam. Né? Então, você, a maioria das vezes, você vai treinar cansada, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem filho, todo mundo faz um monte de coisa. Né? Ninguém aqui é atleta profissional que depois do almoço descansa, vai lá dar uma dormidinha. Não. As pessoas estão aqui, continuam a vida, sabe? Então, você tem que saber que para todo mundo é assim, né? Você não é vítima por causa disso, né? Você escolheu ali o esporte e você tem que usar esse esporte para te ajudar. E não encarar ele como um sofrimento, sabe? Claro que aquilo, correr é sofrido, sabe? Correr ou fazer qualquer atividade física, ela é um pouco sofrida no começo. Mas você tem que pensar nas partes boas, sabe? Assim, naquilo que ele está te dando. Então, você treinar um dia cansada, você treina a sua resiliência, não é só a questão da parte física, é a questão da parte mental, sabe? Você treinar com uma dor, no caso muscular, né, de cansaço, você está treinando ali a sua cabeça, assim, sabe? Você treinar sem vontade, você está treinando a sua cabeça. Então, é tudo questão de você estar criando força ali, tanto física quanto mental. E isso vai treinar você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que suporta dor. Eu falo, a pessoa que corre é uma pessoa que suporta dor, que suporta várias coisas para poder conquistar algo maior. Então, isso você vai passar para a tua vida. Então, assim, usa o esporte a teu favor e não contra. Né? Porque as pessoas eu vejo, tem que fazer 1 hora agora de corrida, tem que fazer 1 hora disso aqui. Sabe? Usa a endorfina como um remédio natural para si mesmo, entendeu? Só que você só vai ter esse resultado depois que você fizer, né? Não tem milagre. Não, e tem uma curiosidade que eu tava lembrando aqui quando você comentou que agora você tá se dedicando pro triatlon aí, né, as 3 modalidades. Tem empresas que, dependendo do cargo, né, que a pessoa vá para se candidatar ali, uma das perguntas é se a pessoa já fez um Ironman, por exemplo. Exatamente. Porque, se a pessoa conseguiu completar um Ironman, significa que essa pessoa é extremamente organizada, disciplinada, né? E tem muita empresa, talvez você que está ouvindo esse podcast, assistindo, você não sabia disso. Mas você concluir um Ironman, por exemplo, um triatlon, vai demonstrar aí para essa empresa, para esse líder que está te entrevistando, que você é uma pessoa bem, né, assim, ó, bem determinada ao que você quer e você vai ser um bom colaborador, um bom executivo aí, né, nas tarefas. E, Débora, o que toma mais seu tempo nesse momento hoje, assim? Toma mais seu tempo sendo positivo, né? Hoje você se dedica muito mais para os treinos, para Débora atleta, para Débora influenciadora digital, porque também não é uma tarefa fácil, né, Débora? Tem a galera aí falando, não, você é influenciadora e tudo mais, mas assim, não sabe o perrengue que tá se metendo, né, Débora? Porque tem que ter dedicação também, tem que ter organização. O que hoje a Débora se dedica mais nesse momento? Eu diria que eu divido muito bem as tarefas e eu acredito que o que mais toma meu tempo é exatamente ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o meu Instagram hoje está muito focado ao esporte. Então, quando eu vou treinar, muitas vezes eu não separo as coisas. Eu estou treinando, mas eu tenho que gerar conteúdo. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que filmar, eu tenho que depois editar e publicar, né? E ao mesmo tempo, eu tenho que voltar rápido para casa para poder cuidar dos meus filhos, levar eles para a escola, almoçar. Então, eu ter que fazer todas as atividades meio que junto, né, é o que demanda mais, né? Então, por exemplo, eu já treino muito, eu treino 2 horas por dia, praticamente todos os dias. Isso já seria bastante tempo. Mas para eu poder ter conteúdo e colocar isso, né, de maneira que agregue de verdade para as pessoas, das 2 horas que eu treino, eu, pelo menos preciso de mais 30 minutos, né, entre gerar um conteúdo ali e depois mais 30 minutos para depois editar e colocar isso numa plataforma. Então, para mim, seria muito mais rápido se eu só treinasse, né? Não precisasse me preocupar em filmar, em poder criar um conteúdo ali
explicar para as pessoas o que eu estou fazendo, que isso é importante também, né? A forma como você vai passar aquilo para as pessoas, né? E eu, normalmente, 99% das minhas fotos e vídeos que tem no meu Instagram são tempo real. Então, as fotos são daquele treino, sabe? Então, não dá Não tempo. existe um banco ali, vou tirar esse dia aqui, vou levar 5 looks aqui de corrida para preparar esse... Não existe isso. E isso é o que demanda mais, porque seria muito mais fácil se eu já tivesse uma fotinho pronta que eu pudesse postar. Mas eu sempre quero passar, a maior parte dos meus posts realmente são do momento daquele treino, porque normalmente eu faço um post e faço meus stories contando sobre o que eu passei naquele treino, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas gostam de ver e que é importante para as pessoas saberem do momento real, né? Não uma frase bonitinha, motivacional, mas sim o que eu senti naquele treino. Então, o meu Instagram é muito diário, é um diário realmente do treino que eu fiz, de tipo de treino que eu estou fazendo agora, que preparação eu estou fazendo, porque determinada fase do meu treinamento, eu estou com um tipo de preparação, determinada fase eu estou com outro. Então, assim, como eu vou postar uma foto de 2 meses atrás? Eu nem sei como é que a gente muda tanto, né? Então, eu gosto realmente de passar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que está me dando certo, sabe? As experiências que eu tenho reais. Então, normalmente, se você abrir meu Instagram, a maioria das fotos são realmente daquele dia, porque eu vou contar como foi, sabe? Eu vou contar a minha experiência. É Né? real time mesmo ali, né? Porque eu acho que é isso que agrega, sabe? Você falar ali, que nem muitas vezes quando eu me machuco, sabe? Tipo, eu vou postar ali que eu tô estrupiada, que aconteceu tal coisa. Até um dia eu dei uma topada, eu quebrei o dedo do pé, assim, daí eu postei porque eu falo, gente, aqui na rede social, hoje em dia, tá tão difícil a gente achar um conteúdo real, sabe? Que parece que tudo é lindo e maravilhoso, que nada acontece de ruim com os outros, que eu vou postar realmente coisas ruins também, para que as pessoas saibam que não é só flores, né? E que coisas ruins acontecem muito com muita gente, né? Então, eu acho que isso conecta a gente, né? E para mim também é legal, porque eu recebo muito carinho, muita experiência de volta, sabe? Muitas mensagens que eu recebo, assim, é muito gratificante. Acho que esse é um dos motivos pelo qual, mesmo sendo corrido para a gente, para ter que postar todo dia lá, falando tal, dá trabalho e tudo mais, é gratificante, porque sempre tem alguém que, mesmo não falando nada, tá ali se motivando, sabe, através de você, ou tá se conectando com você, do tipo, poxa, ela também é mãe, né, ela também passa por um monte de perrengue, e ela também conseguiu, então isso me dá forças. Então, eu saber disso é muito legal, sabe? Eu recebi uma mensagem de alguém que, poxa, foi correr porque olhou o meu stories lá e motivou ela a correr. Isso, para mim, é o que mais me motiva, sabe? É o mais Isso paga a legal. conta, né? Isso paga a conta, né? Isso é algo muito gostoso. Eu acho que esse é o maior motivo da rede social, essa troca de experiência, sabe? Essa conexão que você tem realmente com a realidade de uma pessoa para outra. Inclusive, você que está aqui com a gente até agora, você pode seguir a Débora no Instagram, né? No @loucaquecorre, super fácil, LOKAQUECORRE, né? Para você que está ouvindo aí. Então você acessa o Instagram lá, busca a Louca que Corre, com certeza você vai viciar no conteúdo da Débora, porque assim, é cativa, né? Você vai acordar, você já vai abrir aquele story lá, a Débora já correu 5 quilômetros, já fez alongamento e já tá levando o filho para a escola, entendeu? Aí você fala assim, caramba, mano, se ela pode, eu também posso, né? Então, esse é o objetivo, então segue a Débora lá e aproveita, se você ainda não segue o Papo de Fitness Podcast, também no Instagram, acessa lá, segue o nosso perfil, a gente está sempre compartilhando os cortes dos episódios, então você tem bastante conteúdo lá para você interagir com a gente, e claro que o seu feedback é super importante, a gente precisa saber quem que você quer encontrar por aqui, quais assuntos você quer que a gente traga, porque o nosso objetivo é trazer informação com muita diversão para vocês, e nada melhor que uma convidada como a de hoje, que tem uma energia incrível e sensacional. Débora, você já teve 59 pódios na corrida, você tem o desafio aí de ser mãe, porque sim, é um desafio.
você treina 2 horas por dia. E por que de, meu Deus do céu, você resolveu agora experimentar o tal do triatlon? Não basta só correr na performance, você quer nadar e pedalar agora, né? Porque eu sou a louca que corre, que a louca que nada, pedala e corre. Aí, ó. Na verdade, foi uma coisa muito natural que aconteceu comigo. No começo da pandemia, eu me machuquei, porque a gente teve aquele período lá que não podia sair de casa. Eu comecei a treinar em casa, comprei uma esteira. E aí eu mudei drasticamente assim a forma como eu estava correndo. Eu sempre corria na rua, eu comecei a correr na esteira. E a gente acredita que essa mudança, né, da mecânica de você correr na rua para a esteira acabou ocasionando uma lesão na minha posterior da perna, que foi no isquiotibial. E aí tive que parar um pouquinho de correr para tratar essa lesão. E nesse momento que eu parei, só que a gente estava em casa, enclausurado ali, tipo, já não tinha muito para onde ir. E aí meu treinador falou: começa a pedalar para a gente tentar manter o aeróbico, para você não perder muito condicionamento. E aí eu tinha, assim, uma calói, assim, sabe aquela calói que tá empoeirada lá, que você nem olha para ela? Eu falei, vou pegar minha calói. E peguei a calói e fui passear de calói. E aí eu falei, mas bacana esse negócio de vento na cara, de bike, não sei o quê. E comecei a pedalar, gostei. Aí a gente já começa. Aí eu comprei uma Speed, porque realmente eu gostei do negócio e eu queria pedalar mais rápido. A Caloi não andava direito, aquela Caloi. E aí eu comprei uma Speed e comecei a pedalar com frequência e tal. E assim, eu me apaixonei pela Speed, assim, pela bike, né? A adrenalina que te dá. Eu amo tudo quanto é esporte, mas realmente veio uma paixão muito grande pela bike. Comecei a pedalar mais vezes, comecei a participar de provas de ciclismo. Aí, durante esse período da pandemia, eu consegui fazer algumas provas de ciclismo, fiz Letap, fiz outra, comecei a me desafiar, comecei a aumentar as distâncias. E aí, eu sempre nadei, assim, não tecnicamente, mas eu sempre nadava, até porque a natação sempre foi muito bom para a questão do relaxamento muscular para a corrida. E aí eu falei, então já tô nadando, já tô pedalando, vamos tentar brincar de triatlon aqui, né? E agora realmente eu comecei a treinar as 3 modalidades, então a gente está no comecinho ainda aí. O triatlon é uma modalidade bem complexa, exige realmente todo um preparo, todo um conhecimento técnico e tal. Mas eu tô gostando muito porque eu amo tudo que é aquilo que me desafia, sabe? E tudo aquilo que me traz conhecimento, né? Então, o triatlon, cada vez que quando você está começando no triatlon, é muita coisa que você aprende, sabe? E eu acho isso fascinante no esporte, né? Todo esporte que você precisa aprender, que você precisa descobrir alguma coisa nova, para mim é muito gratificante. Então, acho que por isso que eu estou entrando nessa aí do triatlon, realmente para ter mais experiência e conhecer, né, outras modalidades, por que não, né? Eu acho que se está agregando, a gente tem que continuar. E isso que você trouxe, né? É muito gostoso você se desafiar, é muito gostoso você aprender, e isso te leva para um próximo nível, né? Então, assim, sair da zona de conforto, mesmo, né? Você falou várias vezes, né, que treinar para performance não tem nada de confortável, mas assim, talvez continuar treinando para performance da corrida, claro, você vai sempre buscar melhorar, mas poxa, você está indo para um esporte completamente diferente, que não é mais só correr, né? Primeiro você nada, depois você pedala e aí que você sai correr, né? Então existe toda uma logística aí para que isso aconteça da melhor forma possível. E deixa eu te perguntar, você já está fazendo um treino de transição? Você já está já? E como é que está sendo para você a questão da corrida após pedal, assim? Porque você não consegue manter o pace de só quando você corria. Você está aceitando isso bem ou você fica meio frustrada? Não, por isso que eu entendo muito bem os esportes, né? E com essa bagagem que eu tenho, eu falo, eu conquistei muita coisa na corrida durante esses 7 anos. Poxa, eu tenho vários pódios, né? Eu consegui mais do que pódio, eu consegui o tempo que eu tanto almejava nos 5 quilômetros, que era o sub-20 no 5. Eu consegui o índice e fui para a Maratona de Boston, que é a maratona mais desejada entre os atletas. Então, assim, eu conquistei muita coisa na corrida e ainda quero conquistar, né? Mas
ter o triatlon para mim, né, em paralelo, está sendo muito legal. Mas eu entendo muito bem o esporte, né? E isso eu acho que talvez a experiência que eu tive durante todos esses anos me ajude nisso. Eu não estou entrando de começo no triatlon, né? E a gente sabe, a corrida para mim, eu sempre falo, a corrida é a mais difícil de todas. E eu sei que se eu for correr depois de já ter pedalado e nadado, eu jamais vou ter o condicionamento de sair correndo da primeira vez. Então, é claro, para a gente que está acostumado a correr mais rápido, você sempre vai correr mais devagar, né? Você, claro, se comparando com você mesma. Então, mas assim, eu corro mais devagar, mas assim, eu fico exausta. Eu falo que fazer um treino de triatlon é a mesma sensação que eu tinha quando eu fazia um longão para maratona. Sabe, você acaba assim, o teu corpo tá muito, muito desgastado. E eu gosto dessa sensação de desgaste, de descobrir até onde mais o meu corpo consegue. Sabe essa sensação de buscar o próximo limite? Então, é isso que eu sempre busco assim no esporte, né? A corrida sempre foi também em busca do próximo limite, até onde o meu corpo consegue correr rápido. E no triatlo eu sinto muito isso. Eu tô assim na exaustão, sabe? Eu gosto de terminar o treino e falar, nossa, eu dei tudo de mim, sabe? Eu gastei todas as energias que eu podia nesse treino. Esse foi um treino produtivo para mim, quando eu consigo realmente dar tudo que eu tenho até o máximo. E correr depois de nadar e pedalar é isso que eu sinto. Eu já saio cansada. Você já sai ali exausto. Tipo, o primeiro quilômetro você já tá cansada. E aí você condicionar teu corpo para você conseguir aguentar o cansaço até o final, né? Por isso que eu falo, é encantador. Assim, o esporte sempre vai ser encantador. Você buscar o próximo passo é encantador, assim, até onde você consegue, sabe? É teu corpo, é tua casa ali, sabe? A tua máquina, né? Eu falo que o corpo é uma máquina, né? E você tá ali sempre buscando um próximo desafio, é o prazer que me dá, assim, além de não só as provas, sabe? Nessa pandemia toda, eu descobri o prazer no treino, sabe? E você se desafiar ali no próprio treino, sem precisar de prova para isso. O processo, né? O processo de todo dia você estar ali se dedicando, isso é encantador realmente. Mas, Débora, agora com essa, né, você está migrando aí para esse novo esporte, obviamente isso muda a parte nutricional também. Hoje você faz acompanhamento nutricional, hoje você tem os seus treinadores de corrida, de pedal, né? Você tem toda uma equipe multidisciplinar te guiando ou é realmente na loucura, assim, é a louca que faz tudo como ela quer? Na verdade, eu sou a louca que corre, mas assim, de loucura não tem nada nos meus treinos, sabe? Eu sou muito regrada, muito disciplinada também com todos os meus treinamentos e sigo à risca, né? Tudo que os meus treinadores me passam. Eu tenho meu treinador de corrida, que é o Ademir Paulino, e ele passa toda uma planilha, tanto da corrida, quanto da bike, quanto da natação, tudo muito bem alinhado no período que eu tô, porque tem período que é mais intenso, tem período que é mais leve. Então, ele sabe exatamente tudo que eu vou treinar durante todos os dias da minha semana. E aí, eu tenho a minha nutricionista, que é a Karina Morim, que é uma nutricionista esportiva. Então, ela entende completamente tudo que o meu corpo precisa para essa carga de treino, né? Então, hoje eu treino muito e eu preciso de um respaldo, de uma suplementação, que na minha alimentação só não é suficiente para tudo que eu treino, principalmente porque eu preciso de suplementação durante o treino. Então, tem treinos meus de sábado, por exemplo, que duram 2 horas e meia. Então, durante esse treino, eu preciso de suplementação para que o meu corpo não fadigue, né? Porque isso pode gerar uma lesão. Então, se você estiver treinando ao extremo, em que você não dê suporte ali para o seu organismo suportar esse treino todo, você pode ter uma lesão, você pode ter um cansaço excessivo, você pode não conseguir terminar o treino por uma falta nutricional. Então, eu tenho todo um cardápio, uma alimentação feita balanceada por uma nutricionista, a suplementação, que é também ideal, que eu tenho da Vitafor, que é a minha parceira hoje, toda a minha suplementação é da Vitafor, desde vitaminas, suplementos no momento do treino, gel de carboidrato, seja para bike, seja para corrida, toda a minha suplementação inteira é da Vitafor e tudo muito bem dividido dos dias que eu faço. Agora, a minha alimentação não tem nada assim de anormal, sabe? Assim, nossa, ela faz uma alimentação totalmente... Não, é uma alimentação saudável, né? E balanceada.
Não tem nada de diferente. Um chá da China, assim, que traz, não tem nada disso, sabe? O quanto mais natural, melhor. Comida normal ali, que todo mundo... Sabe? Arroz, feijão, carne, legumes, salada, fruta. Às vezes eu vejo que as pessoas elas querem muito o diferente, né? O anormal, digamos assim. E, poxa, é aquela frase clichê, né? Fazer o feijão com arroz ali do dia a dia, quer dizer, fazer o básico, funciona e funciona muito bem. A gente não precisa, né, buscar coisas mirabolantes, né? E eu Eu acho que acho que o segredo, na verdade, tá na distribuição disso, né? Uhum. Você comer a comida normal vai te suprir, né? E aí, no caso, quando você treina tem um treino muito longo, realmente você precisa da suplementação, porque não tem nutrientes que você não consegue absorver ali do alimento. Você precisaria comer uma quantidade imensa que você não consegue, então você usa a suplementação tá aí para ajudar a gente, né? Mas eu acho que assim, ter um profissional que diz para você a quantidade de carboidrato que você precisa, a quantidade de proteína que você precisa e distribuir isso nos treinos é que faz a diferença, né? Você saber dosar, né? Ou quando, você quer comer uma besteira? Beleza. Que dia é melhor você comer a besteira que não vai te atrapalhar nos treinos, né? Que dia, qual a quantidade de que você precisa de comer de carboidrato? Talvez no treino mais longo você precisa, talvez no treino mais tranquilo, você não precisa comer tanto carboidrato para não estocar e para gordura. Então, mas assim, nada anormal, sabe? Tipo, é o arrozinho gostoso lá, um legumes gostoso, sabe? Coisa natural, você não precisa gastar uma fortuna com alimentos vindo importados, sabe? Assim, eu acho que é mais ou menos isso. Comer bem, na verdade, é mais barato do que comer mal. Eu também acho. Né? Essa é uma realidade. E eu acho que um ponto legal de destacar aqui, já que a gente falou do equilibrar os pratos, da rotina de todas as tarefas, se a Débora ela não tiver bem alimentada e os treinos delas não, no caso, os seus treinos não forem bem dosados como são, você não vai estar bem para fazer as outras atividades, vai faltar energia, né? Enfim, imagina você se lesionar e não conseguir estar presente aí no dia a dia dos seus filhos e tudo mais. Então, é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo procurem um profissional capacitado. Quer começar a treinar? Poxa, troca uma ideia com um treinador, um profissional de educação física, ou quer buscar uma dieta mais saudável, não vai na internet atrás de uma receita milagrosa. Não, busca um nutricionista, ele vai realmente desenvolver algo de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade, com o seu metabolismo. Isso que você falou é fundamental, né? Nem todos os nutrientes a gente consegue absorver, né, só do alimento. Então é muito importante fazer os exames ali, saber o que você está com déficit, né, saber o que você precisa mais. Então procure por um profissional para te orientar, porque sim, aí sim você vai estar realmente buscando, desenvolvendo mais qualidade de vida, né, Débora? E principalmente a mulher, né, que a gente tem toda a questão hormonal, muitas vezes a gente está cansada, sabe? Aquela fadiga, eles falam, nossa, acordei já cansada. É muito importante a gente ter um acompanhamento de um médico ou uma nutricionista, alguém, para avaliar a questão hormonal. Às vezes falta uma vitamina D, sabe? Uma coisa muito simples e assim muito importante para a mulher. Uma vitamina D às vezes acaba deixando você totalmente cansada, assim, estafada, porque você começa a treinar e aí você vai exigir mais do seu corpo e às vezes falta uma vitamina ali para te ajudar, sabe? Eu já peguei muitas amigas minhas, assim, reclamando muito de estafa e tal, e às vezes era um hormônio desequilibrado que estava fazendo isso acontecer. Eu mesmo, né, tive que fazer uma cirurgia para retirada de um mioma, e aí eu precisei fazer toda uma preparação, né, para que não esse mioma, enfim, diminuísse. E aí eu vi como a questão hormonal influencia em todos os aspectos, principalmente na questão de treino, disposição e força muscular, sabe? Se você está com seus hormônios muito baixos, você não tem força, né? Você não tem disposição, seu humor fica lá para baixo. Então, assim, é muito importante, né? A questão de realmente ter alguém te orientando. Às vezes a pessoa fala, mas eu não quero gastar dinheiro com uma consulta. Aí pega uma dieta aí doida e gasta dinheiro comprando coisa que não precisa, né? Eu falo que é um investimento, a sua saúde é um investimento. Então,
tem que estar equilibrado toda essa questão da parte hormonal. O sono também é muito importante, né? Uma das Isso que eu coisas ia te perguntar. Eu ia te perguntar mais se você dorme bem. durmo. E eu falo para você que assim é de lei. O dia que eu não durmo bem, os treinos não saem bem. Isso aí já é de fato, reflete completamente, assim, o dia que eu não vou bem, assim, às vezes eu treino, nossa, não sai, você faz força, parece que não vai. Aí você lembra e fala, putz, eu não dormi bem essa noite. É batata, sabe? Aí você tem que realmente se respeitar e tentar dormir bem no próximo dia, porque o sono influencia, assim, em tudo, no humor, na disposição, na força, nos treinos, em tudo, em tudo. Mas você tem algum ritual para dormir bem? Assim, tipo assim, meu, toda noite eu faço isso, e me ajuda realmente a desligar, a entrar no sono REM lá, tudo mais. Ou não, assim, tipo. Porque eu sou assim, ó, minha esposa até briga comigo. Eu durmo super bem. Se tem uma coisa que eu tenho de bem na vida é dormir. E eu sou assim, eu simplesmente eu tô aqui agora, se eu deitar na cama, eu apago e o meu relógio me dá parabéns e tá lindo e tá maravilhoso. Não importa se eu fiquei no celular, o que que eu fiz. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que elas precisam, né, daquele momento de fazer aquela limpeza, toda aquela preparação. Como é que a Débora é? Você tem um ritual aí para dormir bem? Então, você sabe que isso é mais, eu acredito que isso é coisa de mulher e homem, né? Porque, assim, todos os maridos que eu vejo, tipo, meu, dorme em 3 minutos, né? Pode ter passado um perrengue com as crianças, deitou, virou, dormiu. E a mãe fica lá, com a cabeça, com o filho que aconteceu, com as coisas que tem que fazer no dia seguinte. Eu sou assim, eu sou muito elétrica, tá? Então, eu vou dormir, minha cabeça fica processando, sabe? Na época da pandemia, eu fiz muito meditação, né? E me ajudou muito. A meditação, ela ajuda em vários sentidos, assim, de concentração no treino também, ela ajuda demais. A você ter uma qualidade de sono melhor, ela ajuda muito. Porém, tem coisas que às vezes a gente não consegue dar continuidade. Por exemplo, na minha casa, é tudo muito assim, chega as crianças, aí tem a janta, aí o marido chega, aí você tem que conversar com o marido, é tudo muito corrido. Então, assim, eu hoje, realmente, eu não tenho tempo de fazer a preparação para dormir. Então, assim, eu já vou dormir, né? Então, assim, o que eu faço é assim, eu tenho muito cronômetro, assim, deu mais ou menos aquele horário, aí, enfim, eu vou dormir. Deu aquele horário, eu já começo a me agitar para finalizar as coisas que eu preciso finalizar, já tomar um banho e ir para a cama. É isso que eu falo. Eu não tenho nenhum ritual assim de. Às vezes eu tenho assim eu tenho aqueles meus difusores, aí eu ligo lá tal para dar uma energizada ali no quarto. Mas dia a dia não, eu não tenho ritual porque não dá tempo. O ritual já é ir pro quarto. Deu aquele horário, já começa no quarto, já arruma as coisas do dia seguinte, já toma o banho, já põe o celular para despertar e tchau. Aí assim, aí eu apago tudo. Eu sempre gosto de dormir no escuro total, assim. Aí eu fecho todas as portas, que é para não ouvir barulho mesmo, e aí eu apago. Mas não tenho nenhum ritual, não. Acho que isso é muito pessoal também. É, com certeza, com certeza. E sobre o acordar ali, a Débora é do time banho gelado de manhã ou banho quente ou Gelado, não, pelo amor de Deus, a vida já é não, tão né? sofrida, não precisa sofrer no primeiro minuto do dia, né? Pelo amor de Deus, a coisa mais gostosa que tem na vida é você tomar um banho quentinho, relaxante. Agora tá essa mania de povo tomar banho gelado. Não critico quem quer tomar banho gelado, tomar banho gelado, mas assim, eu já tenho a corrida que ela me desperta, entendeu? A corrida já é um soco na cara, assim, para você despertar. Eu de manhã não. A única coisa assim, que eu não deixo 2 despertadores, é um despertador. Tocou o Boa. despertador, eu estou de pé. Eu não dou chance para o segundo, entendeu? E eu falo que isso daí é essencial para você ter a disciplina de você treinar. Tocou, você levanta. Você pode estar cansado, você pode estar com sono, você vai capotando pro banheiro, mas você levanta. Levanta e já põe a roupa, sabe? Tipo, vai pro banheiro, escova seus dentes e já põe a roupa, que é para não ter o perigo de você se arrepender. Eu nem penso. Que nem o Joel J fala 1-0 para você, né? Já levantou, já Já foi. tá 1-0. É bem isso mesmo, não pode pensar. Porque qualquer pessoa que pensar nesse momento vai querer voltar. Né? Fica, Eu né? dormindo com sono, quentinho ali, não. Aí levanta e pá. E aí já é tipo, é um ritual, assim, todo dia a mesma coisa. Não tem. Levanta, faz todo dia a mesma coisa, sabe? Não muda. Que acho que isso daí também é uma chance a menos de você furar.
Legal. E eu acredito que a nossa audiência pode ter uma pergunta, que eu tenho essa pergunta agora, que é o seguinte: a Débora chega um momento do ano que a Débora sai de férias com a família. Como é que fica a rotina nesse momento, assim? Tipo, a Débora realmente entra em férias e falou, não, agora é, sei lá, é essa uma semana, é esses 15 dias, tal, que eu tô com a família, e eu vou realmente curtir a família? Ou você encaixa aí os seus treinos? Como é que você faz normalmente? Normalmente, eu encaixo os meus treinos nas férias, porque, na verdade, hoje a corrida para mim, o esporte, o ciclismo, tudo, ela faz parte da minha vida, assim, como um todo. É como eu respirar, assim, faz muito bem para mim. Então, férias para mim, o esporte está incluso nas minhas férias, porque é um prazer que eu sinto, né? Muitas vezes eu adapto os meus treinos com as férias, porque provavelmente às vezes eu estou num lugar que eu não consigo pedalar, só consigo correr, eu vou mudar o treino, talvez não vai ser aquele treino de velocidade que eu sempre faço, vai ser um treino mais solto, mas eu acordar cedo, né? E normalmente quando eu estou de férias eu faço isso, eu acordo mais cedo, faço o meu treino e volto para tomar café com a minha família e continuar meu dia. Isso me dá prazer, né? Eu às vezes fico, já aconteceu, às vezes devo tirar umas férias e não fazer nada. E não foi legal para mim, sabe? Tipo, parece que falta alguma coisa, né? Então, normalmente, quando eu tiro férias, eu já tiro férias em algum lugar que eu consiga correr, porque para mim não é férias também se eu não puder fazer nada que eu gosto de esporte, sabe? Mas Sim. assim, aí é aquela questão de você priorizar a família, né? Então eu posso correr menos, posso treinar menos, e aí sim eu vou ficar. Só que aí quando eu estiver com eles, eu vou estar realmente 100%. Então, assim, normalmente a gente escolhe lugares que as crianças gostam, né? Que nem a última férias que a gente tirou, até a gente fez meio a meio, assim, meio mais para adulto, meio mais para criança. Normalmente a gente faz isso. Então a gente escolheu metade das férias num parque aquático, que era mais para as crianças que elas gostavam. Metade a gente fez num lugar que eu amo muito a natureza, então a gente faz passeios de fazer trilha, que as crianças também curtem muito. Mas eu normalmente eu prezo para lugares que eu consiga manter a minha rotina, não a mesma rotina, porque aí eu normalmente posso acordar um pouco mais tarde, treinar um pouquinho mais tarde, porque o meu café da manhã pode ser mais tarde, então, mas eu gosto sempre de manter algum tipo de exercício mesmo nas Se férias. manter ativo ali, né? Se manter, até porque se parar depois para voltar, tem todo aquele sofrimento dolorido ali que a gente já falou aqui no episódio, né? Exato. Bom, galera, a gente tá com mais de uma hora de episódio já e o papo tá super bom aqui. Com certeza a gente poderia ficar aqui durante horas conversando sobre atividade física, sobre estímulo, sobre rotina e o papo continuaria de alto nível. Mas, Débora, as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, e elas estão no sofá das suas casas, ainda enrustidas no sedentarismo, o que você tem para falar para essas pessoas, para elas, assim, ó, darem o primeiro passo? Qual é o teu conselho? Eu acho que tenta, né? Dê essa chance a você mesmo, sabe? Comece, qualquer que seja atividade física, não tem uma melhor ou outra pior. A melhor atividade física é aquela que você consegue fazer, né? Que tem gente que fala assim, eu vou correr porque correr é mais fácil, eu consigo correr em qualquer lugar. Tem gente que fala, não, eu vou fazer tênis, porque é um esporte que eu gosto mais. Enfim, mas dê essa chance, sabe? E permaneça por algum tempo até que isso te dê um resultado, o seu corpo se condicione, né? E você realmente sinta prazer na atividade física. Pensa isso a longo prazo. Pensa que o esporte está aí para te ajudar, né? E não para te crucificar, né? Coloca o esporte como algo a seu favor. Incrível, incrível, incrível. Eu queria te agradecer mais uma vez aqui por esse tempo, por você ter aceitado o convite, por você trazer um pouco da sua vida, um pouco da sua experiência aqui para que compartilhou com a gente, para nossa audiência. Com certeza a galera tá saindo desse episódio aqui com bastante ideia, com bastante motivação. E, gente, não esquece, acessa o Instagram lá, segue a Louca que Corre. Você tá buscando aí aquela dose de adrenalina já desde manhã cedo, das primeiras horas, você vai encontrar nesse perfil aí. Débora, meu muito obrigado. Em nome de todo o time do Papo de Fitness, com certeza a gente vai ter um segundo convite para você voltar aqui e trazer ainda mais experiências para a gente. E galera, a gente está ficando por aqui nesse episódio. Então, se você
ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse episódio, comenta aí, manda o seu feedback pra gente, porque ele é fundamental para que a gente continue gerando cada vez mais conteúdos de qualidade, assim como o de hoje aqui com a Débora. E tamo junto e misturado. Até o próximo episódio. Um forte abraço para quem é do abraço, um forte beijo para quem é do beijo. Até a próxima. Obrigada, galera. Até mais. Um beijo.